Vamos lá, pessoal, para mais uma sessão aqui da Pipe Lovers, nosso grupo de pré-vendas, de prospecção, indo para a nossa sessão 111, sessão 111, nosso primeiro grupo aqui da comunidade, mais longevo. E hoje vamos falar de um tema aí que muita gente fala, o meu negócio é diferente, né? Porque eu prospecto a indústria, eu prospecto o segmento de manufatura. A gente já fez algumas sessões aqui na comunidade, principalmente lá para o grupo de executivos de vendas, que a gente fez sobre segmentos, né, alguns setores da economia. Hoje a gente convidou a Paula Yunes aqui para falar sobre prospectar as indústrias, né? Daqui a pouco a Paula, que é CEO do grupo Polipac, vai se apresentar aqui, contar um pouco da trajetória dela, né? Só lembrando, pessoal, antes da gente passar aqui a palavra para a Paula, semana passada tivemos a sessão com o Caio A. Freitas, da MITS. Cara, é incrível, né? Quem assistiu essa sessão certamente gostou. Quem não assistiu, assistam a sessão número 110. O cara é um fenômeno, né? Tem a arte ali da comunicação. Mas vocês podem, quem não assistiu a sessão ao vivo, pode entrar lá na nossa plataforma, né? Agora também temos novidades, né? Temos as nossas ferramentinhas pós cada uma das aulas, então vocês também vão ter um material ali exclusivamente dedicado à sessão que a gente fez com o Caio A. E quem estiver com a gente aqui, se possível, se não estiverem dirigindo, né, abram suas câmeras para a gente ver o rostinho de vocês, ver a reação de vocês, as piadas da Carol, né, ou os comentários aqui que a Paula vai, das respostas que a Paula vai dar para a gente. E mandem perguntas, preferencialmente aqui no nosso chat. Estamos batendo normalmente mais do que 100, 110 pessoas ao vivo, então tá, se a gente abrir o microfone de todo mundo, vai ficar uma loucura. E se você tem Pipe Lovers assinado por conta própria, você é um guerreiro, uma guerreira, mande para o seu chefe, fala, pô chefe, assina aqui para nós, assina para todo o time poder participar da comunidade. Estamos chegando em 220 empresas como clientes. Quem está aqui desde os primórdios vai lembrar quando a gente tinha só para pessoa física, não tinha nem pacote para empresas, mas como uma boa comunidade de vendas B2B, a gente achou que a gente ia conseguir fazer bem esse troço e está indo maravilhosamente bem. Se tudo der certo, vai ser hoje o dia da meta batida aqui na Pipe Lovers. E é isso aí. Paula, seja muito bem-vinda aqui à comunidade. Quero te agradecer muito pela disponibilidade de bater esse papo com a gente. E como já é de praxe, quero começar pedindo para você contar um pouco da sua trajetória, contar um pouco o que é o Grupo Polipac, para depois a gente entrar aqui no nosso roteirinho de perguntas feitas pela nossa maravilhosa Carolina Souza, para conduzir o nosso papo de hoje. Boa tarde, pessoal. Obrigada a vocês pelo convite. Muito bacana poder participar e trocar ideias aí com vocês, viu? Eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória. Então, tudo começou há muito tempo atrás. Na verdade, o Grupo Polipac, ele se transformou ao longo do tempo, né? Começou com o meu pai, há 30 anos, quando ele fundou a primeira indústria no Brasil, a primeira ou a segunda, de envelopes de e-commerce, né? Esses que hoje é muito difundido, que a gente vê várias lojas do varejo vendendo pelo e-commerce, redes de farmácia. Mas, na época, esses envelopes eles não eram usados para e-commerce, eles eram usados para transporte de valores. E depois que ele se transformou, né, em e-commerce. E meu pai se tornou, com a indústria dele, líder de mercado na época, né, muito conhecido e tal. E um grupo muito grande, né, de indústria comprou metade da indústria dele na época, que é o Grupo Copobras hoje, e depois comprou o restante, né, acabou comprando toda a indústria dele na época. Mas ele ficou na área de vendas por muitos anos, e pegou todo o território nacional de vendas de envelopes e tal. E ele se aposentou há 20 anos, e eu trabalhava numa outra empresa, né, eu trabalhava totalmente segmento totalmente diferente. Meu pai se aposentou e eu vim para o escritório, né, que ficou o escritório de vendas, e eu comecei a aumentar o leque de indústrias que a gente prospectava, que a gente representava, né? Então, a gente pegou em muitas indústrias grandes no mercado, referências de embalagens, né, muito conhecidas. E eu comecei a perceber que, assim, as indústrias, elas careciam muito de prospecção de clientes, eles não tinham uma prospecção muito estruturada.
Então, eu vendia filmes trash para uma, né? Eu representava, vendia filmes trash para uma, para outra eu vendia aquelas embalagens de pet food, para outra envelopes de segurança e tal. E até que um dia, uma das líderes de mercado de sacola craft me chamou e falou: Paula, preciso que você abra um mercado para mim, de um produto novo. E aí eu fiz isso e foi super bacana, eles adoraram. E eu falei: olha, acho que eu posso ajudar as indústrias no geral. E aí eu bolei, né, em cima da minha experiência de 20 anos em vendas, eu fiz a metodologia de inteligência de vendas para a indústria. E aí eu comecei a oferecer essa consultoria, né, para as indústrias, baseada na minha experiência. Então, o ano passado, contactamos mais de 5 mil clientes, a gente tem os macetes, como eu vim da minha família de indústria, então a gente viu, né, as dores que existe, e além disso, né, eu presenciei as dores dos meus representados também. Então, foi em cima disso que surgiu o Grupo Polipac. Hoje a gente é mais focado na consultoria, né, de vendas de consultoria. Eu tenho clientes muito antigos que eu vendo desde a época do meu pai, que são clientes nossos, da indústria dele, estão há 30 anos conosco, mas o nosso foco hoje é a venda da consultoria para indústrias e está tendo assim, uma aceitação bastante grande, que eles são muito carentes, as dores são muitas, carteira concentrada, não tem quem prospecta para eles, né? Aí aceitam pedido porque a máquina está parada, para poder rodar a máquina com margem baixa. Então, tudo isso eu observei ao longo dos anos e estruturei a consultoria de vendas para a indústria. Muito legal essa história, Paula, né, indo de pai para filha, mas principalmente de você ter vivido aí a realidade do lado da indústria, né? Sim, sim. Acho que tem um elemento também nessa conta que a maioria das indústrias, se a gente pegar há mais de 20, 30 anos atrás, né, essencialmente trabalhavam com os representantes de vendas, né? Então, elas transferiam toda essa responsabilidade de buscar novos clientes, só para o representante, e não desenvolviam essa competência dentro de casa, o que aumentava ainda mais o problema e a dependência de fatores externos para conseguir desovar sua produção, né? Exatamente isso, Pagota, era bem isso. Hoje ainda tem muita indústria que trabalha só com representante. Está mudando já, esse paradigma está mudando, muitas já têm vendedores internos, e assim, muitos representantes, eles têm uma carteira muito antiga, eles estão lá há 20 anos numa indústria. Então, muitos têm um perfil de prospecção bem bacana, só que eles não sabem, né? O mundo mudou, a prospecção evoluiu, é outro estilo, e eles não sabem como fazer isso. Então, a gente dá esse treinamento também para esses representantes que se interessam dentro da indústria, e outros não querem mesmo, não estão afim, porque prospectar custa muito tempo e muito dinheiro. Então, eles não querem, tem uma carteira muito sólida e não estão afim, tudo bem também, né? Bom, vamos falar aqui hoje como a gente prospecta o pessoal da indústria, né? Assim, você falou, pô, desenvolveu isso ao longo do tempo, essa habilidade de ajudar muitas indústrias a prospectar, e a gente hoje quer saber um pouco mais sobre prospectar esse setor industrial, né? Quando a gente pensa numa indústria, no geral, né? Tem muita gente aqui que vende para manufatura, sabe que os processos são lentos, as decisões são complexas, é uma galera que vê ciclos muito longos, né, para as coisas acontecerem, né? E faz sentido, né? Porque tem empresas que muitas vezes estão com margens de lucro apertada, muita concorrência com a China agora, né, impactando vários segmentos aqui na indústria. A cadeia de produção, ela é complexa, né? Mas acho que temos uma oportunidade aqui, se a gente souber prospectar bem, como é que a gente consegue explorar. Afinal, as indústrias, elas têm muitas vezes uma necessidade enorme de consumo, né? Vão demandar muitas compras no modelo B2B. Então, para a gente começar esse papo, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho, desse uma visão geral sobre o segmento, né? O setor industrial, né? O setor da manufatura no Brasil, como que ele está estruturado, né? Para quem não conhece tão bem, e qual que é a importância de alguém que está fazendo a prospecção, de um pré-vendedor, entender como funciona a indústria, saber que ela é diferente do varejo, saber que ela é diferente do segmento de serviço, saber que ela é diferente do agro, para poder começar a fazer abordagens no segmento industrial. O segmento industrial, ele é um segmento mais tradicional, né?
Então, o que acontece? As margens das indústrias, no geral, elas são bem pequenas, então vai entre 5% a 15%, bem diferente de serviço, né? Que as margens são bem mais folgadas, digamos assim, né? Então, o que acontece? Muitas vezes você vê o pai fundou a indústria, aí o filho assume. Então, o ciclo de vendas é um ciclo longo. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele fala, Paula, eu estou fechando um pedido agora de um cliente que eu comecei o relacionamento há 2 anos. Então, um ciclo, muitas vezes, muito longo. Então, quando você pega uma indústria, no geral, digamos assim, a maioria, com um ciclo curto de venda, são 6 meses. Por quê? É importante entender como que funciona a indústria, né? A maioria das indústrias, você coloca um pedido, né? Você vai prospectar, você tem que entender que ela, por exemplo, ela tem amostra para entregar, é um produto técnico, então ela vai, manda uma amostra, o cliente tem que aprovar, volta essa amostra, está errado, tem que refazer. Então, é um ciclo longo mesmo, tem as suas peculiaridades, né? Então, isso é muito importante. Então, eu acho assim, precisa entender que o relacionamento com a indústria é um relacionamento a longo prazo. Não tem que pensar, eu vou fazer esse contato, eu vou fazer a venda em 1 mês, em 15 dias. É muito difícil rolar isso. Por quê? Porque você precisa de um tempo, até para a pessoa, ela ter confiança em você. Né? A indústria ela precisa ter uma confiança em quem ela está se relacionando lá do outro lado. Então, eu acredito que o pré-vendas que estava tentando vender para a indústria, o primordial nele é entender como funciona o segmento industrial. Então, se inteirar por meio de revistas especializadas, pegar fontes do IBGE, Sebrae, você entender cada segmento. Pô, eu estou prospectando o segmento de indústria química. Quais são as dores? Quais são as vantagens desse segmento? Né? O que esse segmento tem de potencial? Né? O que esse segmento traz de problema? Onde eu posso ser um parceiro estratégico ali? Né? Então, por exemplo, você vende um sistema de colocação de pedido, um RP, alguma coisa do gênero, você entender o ciclo dessa indústria, como ela funciona, para você se posicionar como um diferencial. E quando você for falar com o seu decisor, ele perceber que você entende minimamente, não é virar um expert, mas que você sabe minimamente como que funciona, quais os trâmites dentro de uma indústria. Eu acho que isso gera muita conexão, né? Eu acho que gera conexão com o decisor. É legal isso que você está falando, né? Porque é a famosa história de você se colocar no lugar do seu cliente. Então, se você tá, e a maioria das pessoas que está aqui no nosso grupo é do segmento de serviços. Se Tá. vocês acham que lá do outro lado de uma indústria é o mesmo ritmo que acontece aqui, todo mundo usa Google Meets, todo mundo está no Slack, no WhatsApp, todo mundo manda mensagem para o CEO da empresa, não é assim que funciona uma indústria. Acho que o exemplo que você deu aí, Paula, falando sobre a indústria ela tem que ir lá, mandar uma amostra, fazer uma prova técnica, né? Às vezes tem que revisar toda uma linha de produção para fazer uma venda na indústria. Isso é assim que a indústria vende. Então, ela, na hora de comprar, ela tem uma mentalidade muito parecida, né? Então, a gente entender quais são os ritmos do nosso cliente ajuda a gente a vestir os sapatos dele na hora que a gente vai prospectar e ver quais são as realidades, né? São muitas vezes empresas familiares que vêm de longa data, que se conheceram através de uma feira, eu já conheço outro, eu confio nele. Né? Então, tem todo esse mise-en-scène aí por trás antes de começar efetivamente, não, compra aqui, vamos implementar, é tudo rapidinho. Veja bem, talvez esse cara ele nem queira isso tão rapidinho. Agora, tem uma coisa que quem prospecta, né, a indústria tem uma dificuldade além do comum, que é a história de chegar nos tomadores de decisão, né? Normalmente a indústria ela costuma ser muito centralizada quando são tomadas de decisão que não envolve a matéria-prima, né? A matéria-prima já tem um ciclo de compra mais rápido, porque precisa reabastecer, mas quando são produtos que fogem da cadeia de matéria-prima, é um pouco mais lento, né? Então, tem muitas camadas, esses decisores eles são difíceis de acessar, né? E então, dentro dessa complexidade, que todo mundo aqui quer saber qual que é a melhor forma, né? Qual que é a melhor maneira de chegar em quem são os decisores nas indústrias e quais são as formas de facilitar esse contato que normalmente
é alguém que está focado na produção, na logística, nos estoques, e não necessariamente ali está numa parte de inovação, na busca de novos fornecedores? Olha, então, na indústria, você precisa entender primeiro qual é o seu decisor, qual o papel dele lá dentro, né? Por exemplo, o nosso aqui são os gerentes comerciais ou diretores comerciais. E são pessoas, por exemplo, que vivem muito fora, né? Estão sempre visitando o cliente, acompanhando o representante, acompanhando o vendedor para uma proposta, uma reunião. Então, normalmente, quando a gente precisa achar esse decisor, normalmente é pelo celular. Então, eu busco o celular nas ferramentas. Então, tem o Luxa, que a gente usa, tem o Signal Hire, que é outra ferramenta que a gente usa para achar o celular do decisor. Normalmente, eles fornecem o celular do decisor, né? Então, por exemplo, para a gente aqui, o que mais funciona é o telefone e o WhatsApp. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz as ligações, não consegue falar, mas o WhatsApp é uma forma que a gente percebeu ao longo do tempo, de que se você deixar uma mensagem ali, uma mensagem que puxa a curiosidade do decisor, ele vai te retornar. Então, o WhatsApp funciona muito bem quando o telefone você não consegue. A gente tem uma cadência aqui de 8 tentativas, por exemplo, de ligação, né? Depois de 8 tentativas, a gente perde ele para fazer uma repescagem ali na frente, né? Então, quando a gente não consegue falar, a gente vai tentando o WhatsApp. E normalmente dá retorno com o WhatsApp, tá? Então, por exemplo, se for desenvolvimento, é uma pessoa que está ali sempre caminhando pela fábrica, né? Ele está lá vendo a qualidade, ele está olhando ali dentro para ver como ele desenvolve um produto, como é que está isso. Na nossa opinião, 70% é telefonema. Mas a gente não deixa de fazer o e-mail, a gente não deixa de pedir conexão no LinkedIn, porque isso faz com que ele já viu você em algum lugar, né? Não é aquela ligação fria sem nunca ter entrado em contato. E um ponto importante que eu falei numa outra vez, normalmente no LinkedIn pede conexão no meu perfil. A gente percebeu que tem maior retorno pela conexão no meu perfil do LinkedIn. Também é um fato importante. Então, sempre que puder colocar assim uma pessoa mais sênior, muitas vezes, para puxar ali no LinkedIn, quando o seu decisor for mais sênior, vale super a pena, porque tem um retorno bem positivo. Ou seja, o que está dizendo aqui é que, tradicionalmente, o pessoal que está na indústria, ou ele está na rua vendendo, ou ele está caminhando nos corredores da fábrica. Sim, né? sim. Dificilmente essa pessoa está lá sentadinha atrás do computador dela. Só se for financeiro. Se for o financeiro, talvez, né? Talvez. Então, esse cara vai estar menos por trás ali do computador. Então, mesmo assim, é importante fazer as cadências, né? Então, Sim. entender a jornada, você impacta pelo LinkedIn, você impacta por um e-mail, até porque acaba que na indústria, diferente do segmento de serviços, acaba tendo menos e-mails do que a média, né? Então, se você fizer um e-mail com qualidade, essa pessoa vai... E, um ponto que a gente não percebe tanto, né? Mas a maioria dos funcionários de quem está na indústria não fica mandando o e-mail e o WhatsApp o dia inteiro, né? Não. Quando a gente está num segmento de serviço, você recebe muitas mensagens internas, muitas ligações, muitos e-mails, porque os seus funcionários, o time, ele trabalha com a comunicação. Quem está trabalhando numa fábrica, está lá na fábrica, na produção, está com a empilhadeira, enfim, está entrando Sim. e saindo mercadoria. Mas, mesmo nesse sentido, é importante fazer as cadências para conseguir impactar essa pessoa em várias formas. Agora, uma dúvida aqui, Paula, aproveitando que você falou das cadências, você vê alguma característica de horário? Porque normalmente o pessoal de indústria começa cedo. Exatamente, sim. Você tem algum hack aí de quais horários que você vê o pessoal de indústria respondendo melhor ou horário normalmente de trabalho que muda? Tenho sim, olha, a gente percebeu que os melhores horários são logo cedo, 8 horas, 8h30, porque é a hora que o pessoal está chegando e ainda não pegou fogo ali, né? Porque a indústria, o que acontece? É prazo de entrega que não foi cumprido, aí o cliente liga, meu prazo de entrega está atrasado, é a amostra que não foi aprovada. Então, assim, a fábrica agora é final de ano. Então, assim, agora a maioria das indústrias, algumas indústrias que são sazonais, como de embalagem,
elas não vão, dificilmente você consegue fechar um contrato se você não plantou antes isso, porque ela está preocupada em vender e soltar todos os pedidos que ele tem para o Natal. Então, assim, hoje, entre 8 da manhã e 9h30, você pega um bom horário, que ainda não pegou fogo no parquinho, digamos assim, né? E o final do dia, que é quando os decisores já estão mais tranquilos, já despacharam tudo. Então, a gente percebe também umas 5 horas, 4h30, se for cargo gerencial e diretoria. Se não for cargo gerencial e diretoria, aí precisa ser um pouco mais cedo, porque normalmente a indústria sai 5 horas, algumas. Então, você precisa ligar um pouco mais cedo, tipo umas 4 horas, que já está acabando ali o turno da pessoa. Também funciona bem, porque eles já estão mais calmos, já despacharam tudo que tinha que despachar. Agora, no final do ano, assim, o que a gente faz aqui, né, no final do ano? A gente está plantando bastante, porque a maioria dos retornos agora para janeiro, porque principalmente perfil de indústria de embalagens, né? Que tem indústria agora que nem pega mais pedido, que ela está fechada já, produzindo só para o Natal. Então, precisa tomar muito cuidado nas sazonalidades também. Qual o seu segmento que você vai atuar? Qual a sazonalidade dele? É de chocolate na Páscoa? Você não vai querer prospectar 15 dias antes da Páscoa, que o cara vai te matar, né? Então, isso daí é muito importante também. Legal, muito bom isso que você falou, né? Então, além de... Vamos lá, né? Então, seu prospecto à indústria pode ligar... Sim, eu lembro quando eu trabalhei já numa indústria, trabalhei na Bayer. Eu entrava às 7h45. Então. Se você ligasse 7h45, tinha gente lá que ia atender o telefone. Sim. E aquele horário era, maravilhoso, porque, né, tá todo mundo ali chegando, sem muita bagunça ainda. E também entender qual que é a sazonalidade do seu cliente, né? Porque... Sim. Não adianta você ligar na hora... É igual você ligar para o varejo agora, que está perto de Black Friday, final do ano, agora vai ser muito mais complexo. Agora, eu queria tocar num outro ponto aqui, Paula, sobre a questão da gente... quando a gente fala de vender alguma coisa para a indústria, normalmente a gente tem uma solução que é muito nichada, né? Eu atendo a indústria química, eu atendo a indústria de papel e celulose, ou enfim, né? Você tem uma coisa muito específica. E aí... O pré-vendedor, muitas vezes tentando ampliar o leque de possibilidades, ele começa a se desviar do seu perfil do cliente ideal. A minha solução ela atende esse nicho da indústria, mas eu vou tentar ligar para mais indústrias aqui para ver se eu abro uma oportunidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre como que você faz para ampliar o seu volume de execução na prospecção, sem desviar do que é aquele perfil de cliente que vai dar resultado, né? E de que forma que eu posso prospectar nichos diferentes sem perder a eficiência. Bom, aqui a gente segmenta, né? Então, por exemplo, eu faço campanhas de prospecção por segmentação. Eu vou começar com a indústria química, depois para máquinas e equipamentos, porque a gente adapta, né, os textos, porque cada uma tem algo especial ali. Então, a gente normalmente adapta, a gente deixa bem nichado, na verdade. Eu não abro tudo de uma vez, porque senão a gente se atrapalha. Né? Então, por exemplo, o que é importante na indústria? Se você já vende, né, vamos supor, serviços aí de vocês, a maioria, se você já vende um serviço para uma indústria de determinado segmento, se você tem uma prova de valor ali, vale muito a pena você tentar zerar esse segmento inteiro. Por quê? A indústria, quando ela vê que tem algum concorrente dele ou alguém do mesmo segmento que já usa aquele sistema, que usa algo do gênero, normalmente ela é mais aberta à recepção da prospecção. Né? Então, por exemplo, tem um segmento de indústria plástica, vamos supor, ela tem ali um sistema de tirar pedido, de mandar para o PSP, né, que é a produção e tal. Com certeza, se você ligar para várias indústrias plásticas e você mencionar que um cliente seu, desse segmento, é cliente seu, ela vai pedir uma reunião. Isso daí é recorrente para a gente, sabe? É bem interessante isso. Então, é muito importante você conseguir uma prova de valor, vender para alguma de um segmento, para você usar aquilo como uma prova de valor. Né? Isso é a primeira coisa. O segundo ponto, a gente raramente sai do nosso ICP.
porque a gente já percebeu que não funciona para nós. Então, assim, muitas vezes a gente acaba qualificando de uma forma que não foi boa e eu não entro dentro do faturamento meu ideal. Aí eu baixo um pouco, já aconteceu isso com a gente. E até o cliente, ele teve interesse no nosso produto, né, no nosso serviço. Só que aí ele não tem budget para isso, ele não tem condição de pagar. Aconteceu isso algumas vezes. E aí, o que a gente fez, tá? Porque a gente meio que fez não é uma gambiarra, entre aspas. A gente criou um subproduto, né, para isso, porque tinha muitos que não tinham budget para comprar, só que eles tinham interesse, por exemplo, que a gente vende leads super qualificados, né, com nome, telefone, e-mail, celular do decisor e tudo mais. E muitas tinham esse interesse, mas não queria a consultoria como um todo, porque pesava mais para eles. E aí a gente fazia um subproduto, né? Então aí eu fiz um subproduto para poder atender aquele nicho, né, de cliente que está fora do meu perfil. Né? Mas, assim, depende muito do perfil, por exemplo, de segmento de serviço. Eu não, assim, se você não tem um subproduto mais barato ou que atenda, não vale a pena sair do perfil de cliente ideal, porque você vai ligar, e você não vai ter aquela aceitação que você esperava. Então, vai gastar muito tempo para pouco retorno. Ou seja, o que você está querendo me dizer aqui é que provavelmente faz sentido você gastar energia com prospecção quando você já tem algum tipo de case ou cliente comprovado. Então, eu acho que dá para fazer, igual você falou aqui, um produto, um pacote diferente para uma nova indústria. Faz sentido aí trabalhar com o time comercial, né, ou com outras áreas dentro da empresa para tentar construir um case num novo nicho, sendo na sazonalidade, antes de sair que nem maluco ali, eu acho que dá para vender aqui para esse segmento, porque a efetividade vai ser muito baixa, dado que ainda não tem histórico, né? Não tem histórico. A gente criou um subproduto porque muitos começaram a pedir orçamento para a gente, só dos leads. Falei, poxa, acho que aqui tem um nicho. Não é nosso perfil de cliente ideal, ele não consegue pagar a consultoria, mas ele consegue pagar só os leads. Pelo jeito, ele está tendo demanda. Então, a gente criou. Mas aí a gente teve procura, né? A gente começaram a perguntar para a gente. Então, foi um case, né? E a gente acabou criando, mas, no geral, se a empresa que está vendendo o serviço não tem essa demanda, quando você sai fora do seu ICP, aí você começa a perceber que não vale a pena. Né? É melhor ficar dentro do seu ICP, segmentar, quanto mais você segmentar, é melhor para você, né? E você pode prospectar, faz a sua cadência para poder ver como é que vai ser aquele segmento, porque você começa a entender qual segmento o seu serviço tem mais aceitação. Agora, Paula, voltando na história dos tomadores de decisão, né? Não é só na indústria, né? No B2B como um todo, está cada vez mais complexo, é muita gente envolvida, né? E na indústria também, né? Na indústria tem cada vez mais pessoas rolando lá. Um erro comum entre quem está fazendo prospecção é ficar apenas focado em um ponto focal só, né? Aquela pessoa que te deu abertura, né? E não mapear quem são outros influenciadores dentro do processo decisório. Você já passou por alguma situação como essa, assim, onde por ter mapeado corretamente quem eram todos os influenciadores nesse processo de prospecção, você acabou sendo travada ou não avançou? E qual foi o aprendizado disso? E talvez até para pessoas que estejam no seu time, o fato de às vezes não conhecer tão profundamente do perfil do cliente que você está prospectando, você não sabia que existia uma determinada área ou tinha um determinado nome que não era muito usual, e isso travou algum tipo de prospecção e fechamento de negócio? Já aconteceu algumas vezes. A gente percebeu, algumas vezes eu marquei uma reunião, né? Então o meu SDR, ele marca uma reunião de diagnóstico primeiro, né? E eu que entro nessa reunião de diagnóstico para entender se realmente faz sentido, se a gente pode realmente ajudar, etc. E o que acontece? A gente percebeu que muitas vezes entrava o decisor na reunião de diagnóstico e mais alguém, que seja um influenciador, né? E aí eu marco logo em seguida uma reunião de proposta. E aí o que acontece? Muitas vezes tem uma intercorrência e o meu decisor principal não podia entrar. E ele mandava o influenciador no lugar.
E a gente começou a perceber que toda vez que acontecia isso, a gente não conseguia fechar, porque o influenciador falava, não, eu vou ver, eu vou retornar, eu vou falar com fulano, eu vou mostrar essa proposta, e eu vou retornar para vocês, e aí virava um desencontro de informação, e a gente não conseguia fechar a proposta, não conseguia puxar esse decisor meu de volta para a mesa, né, para a reunião, para a gente tentar fechar essa proposta. Então, o que eu percebi, na verdade? Que quando você vai fazer uma reunião de apresentação do produto ou de proposta, você precisa ter principalmente o decisor na mesa. Ele é a figura principal. E hoje, o que a gente faz? Quando acontece isso, ou quando o decisor não participa da reunião de diagnóstico, ou quando o decisor não participa da reunião de proposta, a gente não faz a reunião. Porque a gente teve muitos cases de que não, a gente tentou 1, 2, 3, e a gente começou a perceber que se perdia, a proposta se perdia. Ah, mas você não falou com fulana? Ela ficou de falar comigo. Então, eu falei com ela ficou de falar com você. Ela falou, ah, não, vou cobrá-la. E aí, não, sabe quando não vai? O negócio empaca de tal forma que você não consegue ir com aquilo para frente. Então, a gente percebeu isso e hoje eu falo claramente, né? Eu falo, olha, a minha SDR entra para a reunião e fala, olha, a reunião foi agendada com fulano, então a gente dá continuidade com ele, não temos como continuar uma reunião sem ele presente. E aí a gente remarca. Então o que você está querendo dizer é que tem um alinhamento importante de fazer o alinhamento lá do lado do cliente, de chegar aqui em esse ponto focal, mas o que você falou, né? Você participa também dessa primeira reunião, desse primeiro diagnóstico, então acho que tem aqui uma relevância de quem está prospectando, como SDR, como pré-vendedor, de ter um alinhamento com o seu time comercial, com os executivos de vendas, de quem já vai entrar logo nessa primeira para conseguir já logo chegar num nível de senioridade importante nessa primeira reunião. Sim, é importante isso. Você tem visto muita demanda, como a indústria acontece no mundo real, né? É presencial, a maioria das indústrias está ali, todo mundo presente. Como é que você tem visto isso de fazer uma primeira reunião virtual, uma call, ou eles têm demandado muito em primeiras reuniões fazer presencialmente? Fala um pouco sobre isso. Ah, interessante essa pergunta. Na reunião de diagnóstico ou de proposta, normalmente é virtual. Mais a diagnóstico. A primeira reunião de diagnóstico, normalmente a virtual é super tranquilo, não tem problema nenhum, né? Então a gente não tem muita intercorrência. Algumas indústrias, quando a reunião de apresentação de proposta, elas pedem para que a reunião seja presencial. Então aí a gente faz presencial. A gente já percebeu que algumas indústrias, elas pedem presencial. E outras indústrias, elas não ligam para ser o diagnóstico virtual, a proposta virtual, mas a nossa reunião de kickoff, que é o início do projeto, eles pedem para ser presencial, porque a minha consultoria ela é online, né? O treinamento, todo o processo, é tudo online. Então, pelo menos ou a proposta ou a reunião de kickoff, de início do projeto, normalmente é presencial. Mas o que você acha? O que você dá aqui de recomendação para o pessoal? Porque essa presencial, ela, em algumas situações, ela vai inviabilizar ou encarecer muito essa primeira reunião. Que em que momentos você tem visto que faz muito sentido, importante, e quando que dá para fazer por um caminho de ir apenas para o virtual? Olha, eu vou te falar, eu acho que é uma minoria, tá, Cagoto? Assim, de, sei lá, 100 empresas que eu entro em contato, que aconteceu de querer ser presencial, foram umas 3 ou 4. Tá. Sabe? Ou seja, pouco. Não tem sido um problema essa barreira de... Não, para a consultoria não tem sido um problema. E, assim, nesse sentido, acho que eles estão bem, assim, tranquilos quanto a isso, sabe? Acho que a pandemia deu uma naturalizada nessas reuniões virtuais. O mais importante, eu acredito, é eles sentirem segurança com relação, e credibilidade com o serviço que você está apresentando e a pessoa que está falando. Tem que passar muita segurança. Você passando essa segurança, se a reunião é virtual ou não é decisivo para fechamento do contrato. Pelo menos no nosso caso, não tem sido assim. Tá, legal.
Até a Milena que comentou, né, uma situação onde ela estava vendendo para uma indústria que bateu numa estagiária que falou que tudo era com ela mesma, não tinha muito como desviar, né? Você acha, você vê isso muito comum, assim, o pessoal querendo centralizar toda essa informação para depois levar para cima? Alguma sugestão aí de como romper essa barreira? Olha, eu acredito que a melhor solução para romper essa barreira é não entrar em contato com a estagiária. Então, porque quando você chega, gente, a pessoa não vai te passar, ela quer mostrar poder, né? Então, ela não vai deixar passar. Então, você tem que contornar. Se você chegou, empacou na estagiária, né, você precisa buscar as ferramentas para você achar o decisor mesmo, e entrar direto com o decisor. Se o teu decisor falar, olha, eu acho dificilmente falar isso, mas, entre em contato com a estagiária, ele não vai falar isso, é raro isso acontecer. Ele pode falar, fala com a minha assistente, pode Ou acontecer. fala com o gerente de uma Fala com o determinada área, gerente, porque é o normalmente é responsável isso. por isso, né? Normalmente é isso, mas se você cair com a infelicidade de falar com a estagiária, porque é uma infelicidade, né? Igual falar com a secretária, é uma infelicidade, porque aí você está frito, né? Então, eu acredito que busca quem é seu decisor, e vai igual, sabe, cavalo de corrida? Não aceite outro, você busca ele até o fim, porque senão você cai nessa. Legal. Uma dúvida aqui que é muito comum, né, do pessoal, eu vou caminhando aqui para minha... Eita, peraí que eu perdi minha próxima pergunta aqui. Uma dúvida no setor industrial, né, como você falou, né, os ciclos são longos, né, e você começa uma prospecção, ele está em algum tipo de sazonalidade ou alguma prioridade maior dentro da fábrica, e manter o interesse desses leads, né, ao longo do tempo é complexo, né? Então você precisa ter uma boa cadência, você precisa estar bem estruturado isso dentro do CRM para saber quando retomar o contato, como manter ele nutrido. Queria saber se você pode compartilhar com a gente, né? Qual que é o tipo de cadência ou a sequência de contatos que você usa na prospecção que te dá um bom resultado, sabendo que tem esses ciclos de prospecção mais longo, e o que você sugere para os pré-vendedores que estão aqui para conseguir acertar o momento correto de fazer a prospecção em cada um dos canais, né? Assim, além de saber os horários de ligar, saber a sazonalidade da indústria, como que eles podem potencializar esses resultados? Olha, essa pergunta é bacana, porque é o seguinte, eu acho que antes de qualquer cadência, a cadência que a gente usa, eu vou falar um pouquinho só da nossa cadência, a gente faz a cadência assim, mais simples possível, são 8 ligações, né, sempre tem ligação todo dia, 4 e-mails que a gente coloca na nossa cadência, 3 mensagens pelo LinkedIn. O que funcionou para nós, para as indústrias, foi um pedido de conexão sem texto, a gente pede a conexão sem texto nenhum. E aí, nas duas outras mensagens, a gente coloca o texto, né? Que funcionou bem para a gente fez um teste AB, que a gente percebeu que sem texto de pedido de conexão era mais fácil da pessoa aceitar. E um ponto importante, os pedidos de conexão, conexões, eles são sempre pedidos pelo meu perfil. Porque o que acontece? Como a gente fala com o diretor comercial e gerente comercial, a aceitação é maior. Então, a gente percebeu isso também. Então, a gente sempre faz pelo meu perfil, né? E o que acontece? O pessoal, você não pode ficar só preso na indústria, eu acredito que em qualquer lugar, mas na indústria mais ainda, só na cadência. Porque senão, como é o que você falou, o ciclo é longo, então às vezes você pode demorar muito tempo para fazer a venda, então tem que ter muita paciência e precisa ter, assim, construir uma relação de confiança até a venda em si. O que a gente faz aqui que dá muito resultado? A gente acompanha o LinkedIn de todos os clientes que a gente quer vender. Um outro ponto, por quê, né? Outro ponto, eu assino algumas revistas especializadas no segmento. A assinatura é grátis, tá, gente? Vem pelo digital mesmo. Então, poxa, eu quero prospectar o segmento da indústria de máquina e equipamento. Tem um monte de lugar que você consegue ver, eles têm umas revistas especializadas. Feiras e eventos. Você pega as feiras e eventos para cada segmento, tem lá a listagem de todo mundo que está expondo. Por que isso?
Porque você vai ter conhecimento do que seu cliente, seu prospect está fazendo. E aí ele ganha um prêmio, você vai lá no LinkedIn e dá parabéns para ele. Olha, bacana esse prêmio, foi muito legal e tal. Manda um WhatsApp, eu mando para os meus contatos no WhatsApp. Teve a Emba News há um tempo atrás, tiveram alguns prospects meus que ganharam prêmios de embalagem. Eu fui lá e dei parabéns, pô, bacana, olha, muito show você ganhar. Você faz um texto legal, genuíno, na verdade. Né? Por quê? Porque você não mostra para eles que você não está querendo só vender. Que você não vê lá do outro lado da linha um saco de dinheiro que você vai fechar um contrato. Você humaniza a coisa, né? Você gera ali uma conexão com o seu cliente genuína. Então, a gente, além das nossas cadências, a gente segue revista especializada, a gente segue os LinkedIns, porque nas revistas aparece prêmios, aparece se a fábrica está expandindo, se comprou uma nova máquina, no LinkedIn também eles postam. Então, acho que isso é primordial para você criar uma relação a médio e longo prazo com o seu prospect. E aí você entra nessa conexão sem falar da venda em si. Então, isso é muito bacana. Muito legal. Então, ou seja, o que você está falando aqui é de entender bem a fundo do... Ou seja, você tem que realmente querer vender para esse cliente. Acho que uma frase que eu uso bastante aqui na Pipe Lovers, quando a gente está falando de mercados nichados, não é se você vai vender para essa empresa ou não. É quando você vai vender para ela ou não. Se você fala o quando, você começa a monitorar, de fato, aquela empresa. Você vai monitorar as feiras, os prêmios, a troca de executivos, o ganho de reconhecimentos que ela tem, às vezes ela abre uma nova planta, ou seja, você vai criando um relacionamento com a área compradora e você vai, se você está indo no segmento, nos eventos do segmento, você vai encontrar com essas pessoas lá, então a abertura da oportunidade ela vai ser natural, não dá para simplesmente, eu tentei te prospectar, não deu certo, dane-se, daqui a 6 meses liga um outro pré-vendedor da minha empresa lá. Não, então tem que ter esse acompanhamento, inclusive a própria pessoa que prospectou, você vai contando a historinha, né? Pô, eu tentei falar com vocês em tal época, vocês estavam... Ou seja, você guardando essa história vai mostrando que você de fato quer se relacionar com essa empresa, né? Exatamente, eu acho que é por aí, e você cria, assim, uma relação de confiança, inclusive até você consegue, em cima dessas postagens que eles fazem, uma compra de máquina, algo do gênero, o seu serviço tem a ver com aquilo, e você já pode até criar uma estratégia de que forma você pode atendê-lo bem, de que forma você soluciona, então você até cria mecanismos melhores para você, na hora da venda em si, né? Sim. Muito bom. Paula, tenho minha última pergunta aqui. Caso o pessoal tenha mais perguntas, podem mandar diretamente aqui no chat, que temos a agenda da Paula disponível para nos responder, hein? Hoje a gente tem aqui uma geração, né, que tem gerações diferentes envolvidas nessa tomada de decisão na indústria. Você pode ter o fundador, né, como foi o seu caso, né? Seu pai tinha empresa, depois você entrou para fazer administração, né, para trabalhar junto com ele, e nas indústrias isso acontece bastante, né? Tenho diferentes gerações de profissionais trabalhando junto e cada um responde melhor de uma maneira. Os que são mais jovens são mais conectados, têm mais agilidade em canais mais digitais, enquanto os mais antigos, mais experientes, eles estão ali baseado em quem conhece quem, vai buscar uma indicação na construção de relacionamento. Como é que você tem notado, né, visto essa mudança de comportamento entre as gerações do lado do cliente e como quem é pré-vendedor pode e precisa se ajustar para conseguir fazer isso dar certo? Afinal, nós somos medidos aqui por abrir oportunidade e conseguir mais contato com os clientes. Como é que você tem visto essa evolução de gerações dentro do cliente industrial? Olha, realmente tem uma evolução quanto a isso. A gente percebe que normalmente, assim, os filhos que assumem a indústria, eles são mais preocupados em se modernizar, no sentido de ter que fazer algo diferente para conseguir um resultado diferente. Então, tem indústrias que são muito antigas, né? Tem 70 anos, 60 anos, e eles perceberam que se eles continuassem no mesmo passo, o resultado ia ser o mesmo, e eles acabam sendo engolidos, né? Essa é a verdade. Mas o que não muda, na verdade, eu acredito que a gente percebeu que eles ainda continuam tradicionais,
eles ainda, mesmo os filhos que a gente tem falado, eles ainda, muitas vezes, eles me pedem um telefone, pra você ter uma ideia, de cliente meu que já contratou a consultoria, mesmo sendo filho, tá? Já aconteceu isso comigo. Então, eles continuam ainda aquela desconfiança. Será que entrega mesmo? Será que é isso? Né? Então, assim, mesmo dando prova de valor de clientes conhecidos no segmento, eles me pedem um telefone para ligar. Então, eu acredito que para os SDRs, essa proximidade com clientes que você já tem dentro da empresa é muito bom para você poder ter a liberdade de perguntar para o seu cliente, posso te mandar o telefone? Posso te dar o telefone de um cliente meu que quer conversar sobre o nosso serviço, que a gente já implementou para você? Porque isso ajuda muito. Eu já percebi, mesmo com os mais novos, tá? Eles pedem, sim. Então, é uma mudança, mas, assim, eles ainda têm ali algumas coisas tradicionais que eles querem pagar para ver, que eles querem conversar com a pessoa, eles querem saber se realmente entrega, se é isso mesmo, como é que foi a experiência da outra indústria que comprou aquele produto ou processo. Legal, então assim, o que você está dizendo, querendo dizer aqui é que mesmo com a evolução das gerações, a indústria carrega esse histórico de querer fazer eventualmente um piloto, um teste, Sim, sim, uma um primeira teste. compra, conversar com um cliente referência. Como que você, no momento de prospectar, consegue antecipar isso do cliente e diminuir essa fricção? Conta um pouco para a gente o que você tem aí já de materiais ou elementos prontos para ajudar nisso. Então, a gente diminui essa fricção. Eu tenho vídeos de depoimento de cliente, então normalmente eu mando o vídeo. Na apresentação de diagnóstico, normalmente eu já apresento esse vídeo, né? E no meu caso, ele tem um ponto que joga a meu favor, que é o histórico do meu pai. Tá. Então, meu pai ter vindo de indústria, você diminui essa fricção, sabe? Então, Você deve ouvir muito dos clientes, então você sabe como funciona aqui, né? Eles falam isso, e teve gente que até falou, a empresa do seu pai era tal, né? Eu fui lá, teve um que até me falou isso. Falei, era ela mesma. Então, assim, então diminui muito essa fricção, dá um certo conforto para eles. Mas, quando você não tem isso, depoimento, acho que diminui muito a fricção, tá? No depoimento de clientes chaves que você tem, nomes conhecidos. Por exemplo, você tem clientes conhecidos que são meio que referência. Se você tiver clientes referências que dentro do seu portfólio, é bom você colocar num e-mail, numa conversa, numa ligação de descoberta, né? Então, a gente sempre coloca, mesmo com depoimento, a gente coloca na nossa ligação de descoberta quem que a gente atende. Normalmente, eu faço por segmento. Então, se eu estou prospectando o segmento químico, eu tenho um cliente de indústria química, eu vou comentar da indústria química. A gente vai por nicho, porque isso ajuda muito, né? Ele baixa um pouco a guarda e baixa essa fricção. Então, eu acredito que dessa forma você consegue passar um pouco dessa barreira inicial, sabe? Legal. A Anastácia mandou uma pergunta aqui no chat, né? Primeiro te elogiou aqui, falando que só quem prospecta a indústria sabe como é difícil, né? E ela fez uma pergunta aqui sobre frequência e padronização dos follow-ups, né? Se puder falar um pouquinho mais sobre isso, assim, como é que você tem visto de experiência essa recorrência, né? Assim, é follow-up. Se você deixar aqui, o SDR faz follow-up de manhã e à tarde, não é nem todo dia, é de manhã e à tarde. O que funciona melhor o que você viu aí com a indústria? Qual que é a periodicidade? Ou é fazer os combinados, entender os ciclos dele? O que funcionou melhor e é padronizado, é especializado? Como que os follow-ups têm dado mais resultados? Uma boa pergunta. Normalmente a gente faz os combinados. Eu não gosto aqui da gente pressionar, sabe? O cara fala assim pra gente, olha, me liga na próxima semana, que agora eu estou em viagem, ou a gente está em semana de fechamento. Por exemplo, a última semana na indústria é caótica, pelo menos para nós, porque o nosso contato é o diretor comercial, então ele está batendo as metas dele.
e a gente não consegue agendar a reunião na última semana. Então, me liga na próxima semana, me liga dia 10, a gente obedece os combinados, porque senão você estressa o cliente. Se você, na minha opinião, a pior coisa é você estressar o cliente e não obedecer os combinados. Então, os follow-ups nossos são todos os dias. Então, assim, todo dia tem ligação, né? Todo dia tem ligação. Mas quando você não consegue falar, você pode ligar todo dia, né? Assim, todos os dias ela vai ligando. Então, assim, a gente fala aqui o seguinte, a gente não desiste. Só desiste quando o cliente fala, olha, não me interessa o seu serviço, eu não quero. Ou depois de 8 dias, com tentativas, que a gente não consegue. Então, é uma ou outra. Porque também, depois de 8 tentativas, LinkedIn, e-mail, WhatsApp, se a pessoa não se interessa, não adianta você insistir, você tem que partir para a próxima, né? E a gente tem um índice de repescagem muito bom, a gente coloca na repescagem, esse cliente que eu não consegui falar, ele não simplesmente ignorou a gente na cadência, nosso índice de repescagem é em torno de 25%, então é um índice bom, às vezes ele não estava bem naquele momento, não podia atender, estava com uma implementação na fábrica, estava caótico, mas depois de 2, 3 meses, quando a gente faz a repescagem, a gente consegue um contato. Então, na indústria, eu acho que o mais interessante é mostrar empatia, você obedecer os combinados, porque senão você gera uma aversão ali que é complicado depois. Uhum. Legal, e acho que tem uma característica também, né, para a gente fechar aqui, só para você comentar um pouco sobre isso, que é esse industrial, ele tem menos tempo para conseguir estar se atualizando de inovações, o padrão deles é ir para as feiras, né? Eles vão para as feiras para ver as novidades, normalmente novidade tecnológica sobre produto, processo produtivo. Então, é um público que não costuma ser muito educado por um vendedor, né? Então, é um desafio adicional da gente conseguir fazer essa abertura, mas tem a possibilidade de fazer esse caminho do que só pontualmente quando ele vai nas feiras, né? Sim, não, tem. Eu acredito que o vendedor, o pré-vendedor, tem um poder na mão que é educar esse pessoal, né? O industrial, o pessoal que trabalha na indústria, porque eles são bem abertos. Se você conseguir abordar ele da forma correta, se você não for invasivo, né? Mostrar empatia, por exemplo, né? Vou dar um exemplo do que aconteceu com a gente. A gente marcou uma reunião com o diretor comercial e ele não apareceu. Eu falei, alguma coisa aconteceu. Eu falei, porque é muito raro a gente ter no show, né? E aí eu falei, aconteceu alguma bucha ali dentro, né? Pensei eu comigo. E aí a minha SDR falou, bom, eu já tinha mandado um WhatsApp, e aí depois de um tempão, ele respondeu no mesmo dia, ai, desculpa, teve um problema aqui na fábrica, apareceu um bombeiro aqui e tal. Aí quando ele falou isso, eu falei, Samantha, alguma bucha aconteceu, aparecer bombeiro em fábrica, aconteceu alguma coisa grave, porque bombeiro não fica aparecendo em fábrica à toa, né? E aí ela falou para mim, falou assim, Paula, eu não vou ficar pedindo para remarcar essa reunião sem antes perguntar como ele está. Eu falei, claro, pergunta como ele está, como é que foi essa visita, e foi o que ela fez, né? E aí, como é que foi? Foi mais ou menos, né? Então, aí depois desse bate-papo, dessa conexão e a simpatia, eles remarcaram a reunião, ele apareceu e foi ótima a reunião. Então, a gente precisa segurar um pouco a ansiedade, né? Muitas vezes a gente fica ansioso para agendar e esquece que antes tem um ser humano ali do outro lado. Se você mostrar a empatia e a conexão mínima ali, você ganha a pessoa ali no WhatsApp mesmo, sabe? E eles são abertos à conscientização, eles são abertos, né? Então, é mostrar realmente de uma forma com leveza, eu acho. Legal. Paula, muito bom. Estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Passou voando para variar, como passam aqui as nossas sessões aqui da Pipe Lovers. Quero te agradecer demais pela disponibilidade de trazer aqui toda a sua experiência, trazer a sua bagagem, né? Porque, como disse aqui o pessoal no chat, só quem prospectou a indústria sabe como é complexo, né? É um nível de... Normalmente você está prospectando engenheiros que tem um nível de curiosidade, entendimento, querem saber ipsis literis como as coisas funcionam, né? A gente vai postar aqui o resuminho da nossa sessão de hoje também no nosso LinkedIn, né? Carol acabou de colocar aqui, ó, no nosso chat o resumo da nossa sessão de hoje, também você está lá marcada, quem quiser seguir a Paula, é só entrar aqui no nosso link e deixem lá nos comentários, coloquem a palavra lá, indústria, né, para ajudar a gente a dar mais
a reverberar aí a nossa mensagem dentro do LinkedIn. E te deixo, Paulo, aqui para palavras finais, para a gente encerrar essa sessão de hoje. Depois, quem quiser te procurar, quem quiser saber mais sobre a sua empresa, para a gente fechar essa sessão de hoje aqui na reta final do fechamento do mês de outubro. Obrigada a vocês, pessoal, pelo convite. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, não consegui falar, Paula, precisa de uma dica, sair de alguma objeção, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no LinkedIn que eu respondo para vocês. O que vocês precisarem, eu estou às ordens aí. Muito bom. Paula, super obrigado. Convido todo mundo, entrem lá, deixem um comentário no nosso LinkedIn. Quem perdeu uma parte da sessão, logo, logo vai estar lá disponível lá na nossa plataforma para vocês assistirem o conteúdo com a gente. Fechado? Paula, muito obrigado. Obrigada a vocês. Boa semana para todo mundo, boas metas. Final do ano tá aí, vamos acelerar. Beijo. Obrigada, tchau. pessoal. Beijo, tchau.